O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus veio da Galileia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Por enquanto, deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então, o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação. Irmãos queridos, hoje celebrando a festa do batismo de Jesus, o Espírito Santo nos convida a chegar um pouquinho à beirada do Rio Jordão e encontrar o Senhor sendo batizado por João Batista e dando ali os primeiros passos em direção ao Calvário. Naquele dia em que desceu as águas do Rio Jordão, Jesus começou o caminho que o levou até o alto do Monte Calvário. Ali, Jesus começou a se envolver, Jesus começou a se misturar, Jesus começou a se entrelaçar com a gente, até tomar o nosso lugar de pecadores na cruz. A palavra de Deus diz que quando João batizou Jesus, o próprio João estranhou o que estava acontecendo, porque João estava acostumado a ver se aproximar dele todo tipo de gente para receber o batismo, mas gente pecadora, gente que tinha descido ao fundo do poço e que agora esperava em Deus uma chance para recomeçar. Prostitutas, publicanos, soldados romanos, gente que ninguém queria saber de ter por perto, gente que só podia buscar em Deus uma saída, gente que tinha descido fundo no pecado e que agora queria recomeçar. Eram esses que João via chegar para receber o batismo e, de repente, naquela fila de pecadores, ele reconhece Jesus. Ninguém notou nada diferente em Jesus, ao contrário. Para quem olhava de longe, talvez para um doutor da lei sabichão que olhasse de longe, Jesus era apenas mais um na fila dos pecadores. Desde aquele lugar, Jesus já nos ensinava em silêncio uma lição: não julgue. Naquela fila de pecadores estava o Filho Santo de Deus, que jamais pecou, mas que quis entrar na fila dos pecadores para que nós entrássemos na fila dos abençoados por Deus. Jesus passou por toda aquela gente, entrou no meio deles e foi ao encontro de João. Desde aquele dia, Jesus não fez outra coisa que não estar ao lado dos pecadores, que não ouvir o que eles tinham a dizer, que não estender a mão para eles, que não perdoá-los, até morrer no meio de dois pecadores, ele próprio tomando o nosso lugar. A Bíblia diz: o castigo que pesava sobre nós caiu sobre ele. Pelas suas chagas nós fomos curados, porque ele abraçou tudo que era nosso: tristeza, maldição, enfermidade, frutos do pecado. Jesus abraçou tudo aquilo, tomou para ele
para nos dar o que era dele, o seu Espírito Santo. Sabem, irmãos, desde aquela manhã na beira do Rio Jordão, Jesus foi chegando cada vez mais perto de nós, pecadores, para nos ouvir, para nos estender a mão, para nos perdoar, para tomar o nosso lugar na cruz, para que nós pudéssemos receber o que era dele, o Espírito Santo, paz, alegria, uma nova esperança. Jesus entrou na fila dos amaldiçoados pelo pecado, para que cada um de nós aqui pudesse entrar na fila dos abençoados filhos de Deus. Ele trocou de lugar conosco. Assim foi. Irmãos, a gente precisava aprender a viver isso. Se a gente reconhecesse para valer que ele tomou o nosso lugar, para que a gente pudesse tomar um novo lugar, um lugar especial, quanta coisa ia mudar na nossa vida. Jesus tomou o nosso lugar na fila dos pecadores, perto ao Rio Jordão, até chegar à cruz, a nossa cruz, para que nós pudéssemos tomar o nosso lugar novo, agora na fila dos abençoados, até chegarmos um dia no reino da glória. Você tem que estar na fila certa, querido. Jesus botou você na fila dos abençoados. Jesus tomou o seu lugar na fila dos amaldiçoados, na fila dos pecadores que mereciam castigo e punição, que mereciam a morte. Jesus tomou o seu lugar até ir à cruz por você, para que você pudesse tomar um novo lugar agora na fila dos abençoados filhos de Deus. Essa é a sua fila a partir daquele dia em que Jesus morreu por nós. Sua fila agora é essa, viu? Dizem que brasileiro adora uma fila. E às vezes nem sabe por que tem fila, mas entra nela. Pessoal viu uma fila, não sabe nem se é aquela, mas deve ser. E entra na fila e fica lá um tempão. De repente pergunta para alguém, escuta, essa aqui é a fila para pagar o IPTU? Não, é lá do outro lado, essa aqui é a fila dos idosos. Você está na fila errado. Então deixa eu ir lá. Há pessoas que não entenderam ainda que estão na fila dos abençoados. Jesus tomou o lugar delas na fila dos pecadores. Elas agora precisam aprender a viver na fila dos abençoados. Estou chegando. Querido, se a gente aprendesse a tomar o lugar que é da gente, porque Jesus nos deu, a gente ia viver bem melhor. Jesus nos deu um lugar na casa de Deus, nós somos filhos. Nós não precisamos ficar na soleira da porta. Eu acho que Deus não me escuta, Deus não olha para mim. Nós somos filhos, estamos em casa. Precisamos aprender a tomar o nosso lugar. Tem horas em que a cuca da gente quer enganar a gente, viu? Os sentimentos da gente, às vezes, são traiçoeiros. Será? Será que é? Será que não é? Dúvida. A gente tem que, quando chega a dúvida, lembrar do que Deus já fez pela gente. Lembrar da palavra de Deus. Lembrar do que Deus nos prometeu. Tem horas na vida em que a gente tem que se agarrar àquilo que Deus promete para a gente. Mesmo que seja difícil acreditar, eu vou me agarrar. É minha tábua de salvação. Ele prometeu que estaria comigo todos os dias até o fim. Eu não estou sozinho. Vou me agarrar nisso. Ele disse que maior é aquele que mora em mim do que tudo aquilo que está no mundo. Eu acredito nisso. Irmãos, a gente precisa aprender a segurar o lugar da gente. Porque o lugar que é da gente é da gente. Nessa fila não dá para furar. Apesar de que certamente, às vezes, o diabo vai querer enganar você, fazendo você entrar na fila errada, a fila dos amaldiçoados. De vez em quando, o diabo vai dizer para você, a fila é aquela ali, ó. Aí você vê um monte de gente assim, e você vai junto. Não tem jeito. Eu nasci para me dar mal. Tudo que eu ponho a mão dá errado. Querido, está na hora de você mudar isso, você não acha, não? Ao invés de ficar repetindo a mesma coisa a vida inteira. Ai, meu Deus do céu, eu nasci para ser doente. Tem gente que até gosta de dizer assim, eu já nasci doentinho. Está na hora de mudar isso, você não acha? Eu acho. Bom, você pode ter nascido doentinho, mas Deus pode fortalecer você. Queridos, a gente precisa prestar atenção. Será que a gente está na fila certa? A nossa fila que Jesus conquistou para nós é a fila dos filhos de Deus. Ele tomou o nosso lugar na fila dos amaldiçoados pelo pecado. Ele tomou o nosso lugar.
Ah, eu estou na fila certa. Tudo posso naquele que me fortalece. Maior é o que está em mim. Ele estará comigo todos os dias até o fim. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que crê no Filho de Deus é vencedor sobre o mundo. Essa é a fila certa. A fila errada, você já deve conhecer como é que o pessoal canta nela, né? Oh, não tem jeito, não dá, não aguento, não quero, e por aí vai. Querido, saia da fila errada. Não fica bem para vocês. Vá para a fila certa. Vá para a fila dos filhos de Deus. A segunda leitura dos Atos dos Apóstolos diz tão bonito. Depois que Jesus foi batizado, ele passou por todo lugar, fazendo o bem e curando a todos. O que Jesus fez há 2000 anos, ele faz hoje e ensina a gente a fazer. Quem é batizado como Jesus, quem é filho de Deus em Jesus, quem é cheio do Espírito Santo por Jesus, anda por aí também fazendo o bem e curando os outros. Como é bom a gente conhecer uma pessoa que deixa atrás dela um rastro de coisa boa. Onde passa, deixa coisas boas no coração das pessoas. Como é bom conhecer assim. Como é bom conhecer alguém assim que faz o bem, sabe fazer o bem. Com aquilo que diz, com gestos, com a presença dela. Como é bom conhecer uma pessoa que cura os outros e não adoece os outros. Não me parece que no Evangelho, nos Atos dos Apóstolos estava escrito assim, e Jesus andava por aí adoecendo a todos. Era o contrário, Jesus andava por aí curando a todos. Querido, faça como Jesus, não faça diferente não. Que um dia alguém possa escrever da gente também, Dona Cotinha passou pelo mundo fazendo bem e curava muita gente. Onde ela chegava, o pessoal levantava o ânimo. Que um dia não escrevam da gente, fulano de tal, eita, fez o mal a tanta gente. E por onde passava, deixava todo mundo doente. Não queira fazer esse papel, não. Esse papel não é o seu. Esse papel não. Se você anda fazendo esse papel, peça demissão desse. Não, o seu papel não é esse. Seu papel é fazer o bem e curar. Com as suas palavras, com a sua oração, com a sua presença, com a sua ajuda. E não como alguma pessoa que talvez você conheça, mas que não deve fazer igual, que por onde passa deixa todo mundo doente. Fica todo mundo nervoso. Fulano está chegando. Ah, eu tenho que tomar um remedinho. Fulano está chegando. Ai, me deu uma dor de barriga agora. Isso não é o nosso papel, essa não é a nossa tarefa, queridos. Nossa tarefa é deixar um rastro bom, como Jesus deixou, fazendo o bem e curando as feridas da alma de quem Deus coloca no caminho da gente. Essa é a tarefa de todo aquele que é batizado. Essa é a tarefa de todo aquele que é mergulhado no Espírito Santo. Transbordar o que um dia recebeu. Transbordar o que tem generosamente no coração. Deus, ao contrário da gente, não é um Deus de meias medidas. Deus é um Deus de medidas inteiras e transbordantes. Um dia no nosso batismo, nós fomos cheios do Espírito Santo, cheios para transbordar. E a gente agora precisa fazer isso. Jesus me ensina a fazer o bem. Jesus me ensina a curar. Senhor, me usa como instrumento do teu amor que cura tudo. Eu quero viver aquilo que eu sou. Eu sou um batizado, eu sou um filho de Deus. Eu ando na fila dos abençoados, abençoados para abençoar. Eu quero viver assim, Senhor. Um dia aquilo que Jesus ouviu na beira do Rio Jordão, é o que a gente poderia ouvir também um dia no coração da gente. Eu sou um filho amado. Eu tenho um Deus no céu que todo mundo aí fora chama de Deus e eu chamo de Pai. Ele cuida de mim. Ele zela por mim. Ele sabe quem eu sou, ele conhece o meu coração, ele não se esquece de mim. E a palavra de Deus diz que quando Jesus saiu da água do Jordão, ouviu a voz do Pai dizendo assim: esse é o meu filho amado em quem eu pus o meu bem-querer. Um dia eu entendi o que significa bem-querer, um negócio, né? Bem-querer é querer bem. Tudo que o Pai do céu quer de melhor, ele tinha posto sobre Jesus. Seu filho único. Mas quando Jesus morreu na cruz, pelo seu sangue, ele conquistou uma multidão de irmãos. Jesus agora é o filho primogênito de uma família. Por isso, aquilo que o Pai falou a respeito de Jesus, o Pai agora pode falar de mim e de você também.
que em Jesus somos filhos queridos. O Pai olha para cada um de nós, e como seria bom se a gente acreditasse nisso para valer. Esse é meu filho amado, essa é minha filha amada, em quem eu ponho o meu bem-querer, o que eu quero de melhor, eu quero para você. Se a gente acreditasse que Deus nos quer bem, queridos, como a gente ia viver mais inteiro, mais confiante, como a gente ia conseguir enfrentar as provas da vida com mais esperança. Eu sei que o meu Pai me quer bem, Ele não me quer mal. E ainda que eu tenha que passar pela prova, e ainda que eu tenha que passar pela cruz, a prova e a cruz vão passar, mas o meu Pai me quer bem. O que Ele quer de melhor, Ele quer para mim como qualquer pai quer para o seu filho. Muito mais o Pai do céu. Irmãos, celebrar o batismo de Jesus é celebrar Jesus que toma o nosso lugar, para que a gente receba o que era dele. Tomou o meu lugar na fila dos pecadores, para que agora eu seja um filho querido de Deus. Tomou o meu lugar na fila dos pecadores até morrer na cruz por mim, para que eu recebesse o seu Espírito Santo. Tomou o meu lugar na fila dos pecadores, para que eu pudesse, pela minha fé nele, me tornar um abençoado que abençoa, que passa por aí fazendo bem e curando a todos, porque aprendi com ele, ele me ensina. Jesus tomou o meu lugar, para que eu tenha um lugar na casa do Pai, para que eu saiba que o meu Pai do céu me quer bem. Mesmo na hora da prova, Ele me quer muito bem. Queridos, que nesse dia da festa do batismo de Jesus, a gente possa lembrar que a gente também é batizado. A gente não foi, eu fui batizado. Não, você não foi, que você é batizado. Que a gente possa lembrar que um dia a gente também se tornou filho. Aquela pia batismal onde a gente foi batizado. Você sabe onde é que você foi batizado? Sabe? Qual foi a igreja onde você foi batizado, abençoado? Qual foi? Fala para quem está do seu lado aí. Qual foi a igreja onde você foi batizado? É bom saber. Qual foi o dia em que você foi batizado? Quem não sabe, está na hora de saber. Eu fui batizado no dia 14 de setembro de 1900 e alguma coisa, na igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso, pelo Monsenhor Aramis, que está no céu. Naquele dia, a pia batismal daquela igreja foi o útero onde Deus me fez nascer de novo, pela mão de um parteiro, que era o Padre Aramis, para uma vida nova. A coisa pela qual eu devo ter mais gratidão nesse mundo é pela vida e pela vida nova que Deus me deu. Lembre que você é batizado. Assim como você tem na sua certidão de nascimento ao menos o nome da sua mãe, você tem um pai no céu que jamais vai deixar de ser seu pai, que jamais vai deserdar você, que jamais vai se esquecer de você, que jamais lançaria você para fora de casa. Um pai que anseia quando você vai para longe dele, anseia para que você volte. Lembre que você tem um pai no céu. Lembre que alguém tomou o seu lugar até a morte, abraçou toda a sua dor, seu pecado, toda a maldição, para que você um dia pudesse ser cheio do Espírito Santo. Viva a altura disso, e você vai ser uma bênção na vida de todos aqueles que você vai encontrar pelo seu caminho. Que em nome de Jesus, durante essa semana, você passe por aí fazendo o bem. Abençoada seja a pessoa que vai encontrar você essa semana, porque vai encontrar alguém que faz o bem por onde passa. Que você passe por aí curando a muitos. Que as pessoas que se encontram com você sejam curadas de toda ferida na alma, de toda tristeza, de todo desânimo. Que você levante o ânimo, que você encha essas pessoas de esperança. Que o Espírito Santo que um dia foi derramado para encher o seu coração, possa transbordar aí de dentro. E assim como naquele tempo, há 2000 anos atrás, tantos viram Jesus passar e por onde Jesus passou, viram um rastro de bênção, de alegria ficar, que hoje muitos vejam você passar e digam, ó, lá vai uma bênção, lá vai outra bênção. E onde quer que você passe, você deixa um rastro de vida, de graça e de bênção de Deus, como um sinal de que por ali passou
um abençoado que crê no Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, vamos renovar a nossa profissão de fé, as promessas do nosso batismo. Um dia nossos pais e padrinhos fizeram essa promessa em nosso nome. Hoje nós renovamos as promessas do nosso batismo, renovamos a nossa aliança com o Senhor. No dia em que celebramos o batismo do Senhor, recordemos o nosso batismo e, repletos de fé, esperança e caridade, renovemos os compromissos batismais. Para renovar os compromissos batismais, eu vos pergunto, para viver na liberdade dos filhos de Deus, renunciais ao pecado? Para viver como irmãos, renunciais a tudo que vos desune, para que o pecado não domine sobre vós? Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? Credes em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Credes no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado? Credes na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Meus irmãos, esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, razão da nossa alegria em Cristo nosso Senhor.